Olá, alunos, tudo bem com vocês? Chegou a hora da gente fazer uma revisão sobre o segundo bimestre. Então, vamos aos assuntos. O primeiro assunto que nós vamos rever são as tirinhas. Olha só, tirinha o que é, né? Ela é formada por uma sequência de quadros que contam uma história, podem apresentar somente imagens ou imagens e texto escrito. Geralmente, esses textos vêm escritos em balões, certo? Chamados os balões de fala. Podem ser publicadas em livros, revistas, gibis, jornais, sites e blogs da internet. História em quadrinhos. Também, assim como a tirinha, é uma narrativa organizada por meio de uma sequência de quadros, porém ela é mais extensa. Ela pode representar somente linguagem não verbal ou linguagem mista. Os fatos narrados envolvem personagens e ocorrem em determinado tempo e espaço. Podem ser publicadas em livros, revistas, gibis, jornais, sites e blogs da internet. Vamos ver um pouquinho mais sobre história em quadrinhos. O que são quadrinhos? Olhando no dicionário, encontramos algo como história narrada por meio de desenhos contidos em pequenos quadros. Agora, se formos pesquisar entre os especialistas no assunto, em algum momento vamos ler que quadrinhos são uma forma de arte sequencial. Quem apareceu com esse termo foi Will Eisner, um dos mais importantes quadrinistas que já existiu. Outra forma de arte sequencial é a animação. Se a gente quebrar esse movimento em vários quadros, temos a maneira que os quadrinhos usam para demonstrar uma sequência de acontecimentos. E o que forma uma história em quadrinhos? Basicamente, temos o quadro, a imagem e a palavra. Não podemos esquecer que esses elementos precisam sempre trabalhar em conjunto, pois nos quadrinhos o texto é lido como imagem. Quadrinhos são uma linguagem. Nessa linguagem, o tempo é mostrado como espaço. Calma, não se assuste. Isso só quer dizer que o jeito que os quadros são distribuídos determina quanto tempo está se passando. Sendo uma linguagem, temos também certos recursos próprios. Entre os principais, encontramos o balão, usado para envolver as palavras, mostrando ao mesmo tempo quem fala. E as onomatopeias, que indicam os sons do ambiente. No campo da imagem, temos, por exemplo, as linhas de velocidade, que mostram movimento. Mas a cereja do bolo está aqui. Este espaço foi chamado por Scott McCloud de sarjeta. Nele, o leitor imagina o que está acontecendo entre dois momentos da história. É um recurso exclusivo dos quadrinhos e responsável pelo seu ritmo. Quadrinhos estão presentes tanto no Ocidente quanto no Oriente, com a mesma estrutura básica, mas com alguns detalhes diferentes. No Oriente, por exemplo, a leitura dos quadros é da direita para a esquerda. O traço tem suas peculiaridades, em geral mais estilizado que no Ocidente. A técnica geralmente é nanquim, em preto e branco, por causa do suporte usado, focado em baixo custo de produção. Não por acaso, boa parte dos mangás costumam ser inteiramente produzidos pelos próprios criadores, um sistema que reduz o número de pessoas a serem pagas ao longo do processo, deixando também a criação mais autoral. Isto, por sua vez, ocorre de forma bem diferente no Ocidente, onde os personagens tornam-se franquias, reproduzidos durante décadas por vários artistas dentro de uma grande editora. Em um modelo destes, a produção pode contar com profissionais distintos para escrever o roteiro, desenhar, finalizar a arte, posicionar o texto nos balões e colorir. Uma variável muito importante nesse processo é o suporte. Todo o resto deve ser pensado considerando onde vai ser veiculado. Com a internet, vários métodos alternativos à produção clássica aparecem incentivando o espírito de faça você mesmo, com diversos quadrinhos simples e amadores fazendo bastante sucesso. Isso porque, na webcomic, o quadrinho é desmaterializado,
o que muda completamente o processo de produção, as possibilidades de como explorar a linguagem e a maneira do leitor encarar tudo isso. Há quem diga que as webcomics ainda não encontraram uma forma final, aproveitando os recursos que a linguagem digital oferece. Quando isso acontecer, estaremos diante de uma nova mídia, uma nova forma de arte sequencial, que por sua vez nos fará repensar a pergunta: o que são quadrinhos? Querendo saber mais sobre o assunto? Procure! Ops. Bom, então agora nós vamos ver, né? Vamos virar mesmo. Linguagem verbal e não verbal e linguagem mista. Então, olha só, essa placa aqui eu tenho que tipo de linguagem? Linguagem verbal. Por quê? Eu tenho texto. Toda vez que eu tiver texto, seja escrito ou oral, eu tenho linguagem verbal. Nesta placa, nós temos uma linguagem não verbal, ou seja, através de uma imagem, a gente consegue receber uma mensagem. Por exemplo, essa placa quer dizer a mesma coisa que está escrita nessa placa com a linguagem verbal. E neste caso, então, é a união da linguagem verbal com a linguagem não verbal que nós temos a linguagem mista. Acho que isso ficou bem claro para vocês, né? Verbal, palavras, texto, não verbal, imagens, e mistas, palavras e imagem. Bom, agora nós vamos falar sobre flexão do substantivo. O substantivo ele pode se flexionar, ou seja, sofrer alterações, mudanças, quanto ao gênero, número e grau. Quanto ao gênero, ele pode ser masculino ou feminino, número, singular e plural, e grau diminutivo e aumentativo. Então, vamos ver agora gênero, flexão de gênero. A flexão de gênero ela pode se dar de duas formas. Ela pode ser biforme, ou seja, quando tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, e uniforme, quando a gente tem uma única forma representando o masculino e o feminino. Porém, essa única forma ela pode ser de três modos. Sobrecomum, como exemplo, a palavra dentista, que podemos identificar o gênero com o auxílio do artigo, o dentista, a dentista. O sobrecomum é que é a única forma, é o gênero em que ele vai aparecer, a testemunha. Então, ele vai ser tanto usado a testemunha para se referir a um homem quanto a uma mulher. Não vai sofrer nenhuma alteração. E o epiceno, que é exclusivamente usado para animais e algumas plantas, e para a gente identificar o gênero é preciso do auxílio das palavras macho e fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Flexão de número, né? Singular e plural. No singular, eu tenho apenas um elemento e no plural, eu tenho dois elementos ou mais. Tá? Então, o exemplo aqui, menino, meninos, mão e mãos. Na flexão de grau, temos o diminutivo e o aumentativo. Então, no grau normal, seria casa, o diminutivo casinha e o aumentativo casarão. Agora vamos falar sobre os adjetivos. Adjetivo é a palavra variável que se refere a um substantivo, atribuindo características, qualidades, estados e especificidade. Palavrinha. Bom, neste caso aqui, nós temos aqui uma tirinha. Olha só, gosto de ver os ipês floridos. Floridos, então, está caracterizando o substantivo ipês. Aqui eu tenho um quadro, uma imagem com vários adjetivos. Cores normalmente são adjetivos, porque sempre estão caracterizando alguma coisa. Por exemplo, meu lápis vermelho, minha caneca é pequena, o leite está frio, que mais? Nossa, que lindos olhos verdes você tem.
Bom, enfim, adjetivo está sempre aí para caracterizar o substantivo. Além dos adjetivos, temos as locuções adjetivas, que assim como os adjetivos caracterizam o substantivo, porém, ela é formada por um conjunto de 2 ou mais palavras com essa função. Então, eu trouxe aqui um exemplo, bolo de chocolate. De chocolate está especificando qual é o tipo de bolo que eu gosto, amo. Bom, algumas locuções adjetivas, elas podem ser substituídas por um adjetivo correspondente. Eu trouxe aqui uma tabelinha, peguei da internet, olha só. Algumas aí que vocês podem verificar. E olha, é bom estudar porque eu gosto muito desse conteúdo, locuções adjetivas, fazer essa transformação. Por exemplo, a água de chuva, água pluvial, que mais? Período da tarde, vespertino. Olha só, tá? Aqui tem várias para vocês consultarem depois. Pausa e dá uma analisada aí nessas locuções. Bom, o adjetivo ele pode ser primitivo e derivado, assim como o substantivo. O que seria primitivo é o que não veio de origem de nenhuma palavra, ou seja, o primeiro. E derivado é aquele que veio de origem de um substantivo, de um adjetivo primitivo. Então, eu trouxe aqui algodão doce. Doce seria um adjetivo primitivo. E café adocicado. Adocicado é um derivado da palavra doce. Adjetivo simples e composto. Então, simples é formado por apenas uma palavra e composto formado por 2 ou mais palavras. Adjetivos pátrios, né? São aqueles que se referem a países, continentes, cidades, estados, regiões, enfim, né? Indicando nacionalidade ou origem, local de origem. Por exemplo, aqui eu coloquei os estados brasileiros, então olha só, quem nasce em Minas Gerais, né, no estado de Minas Gerais é mineiro, quem nasce em Belo Horizonte, Belo Horizontino, que é a capital de Minas. Quem nasce no estado de Roraima é roraimense, na capital Boa Vista, boavistense. Enfim, vocês conhecem a maioria dos adjetivos pátrios aí, se não conhecem, deveriam conhecer. Vamos seguir. Sílaba e encontro consonantal e encontro vocálico e consonantal. Então, vamos falar primeiro do encontro vocálico. Trabalhamos aí um pouquinho sobre eles, né? O encontro vocálico seria o encontro de 2 ou mais vogais em uma palavra. Trouxe aqui, então, um exemplo com palavras com o encontro ai, ai, ai. Olha só, caixa. Caixa, o ai, né? O encontro do a e do i fica na mesma sílaba. Nesse caso, chamamos de ditongo, quando o encontro vocálico fica na mesma sílaba. Quando o encontro vocálico se separa, ou seja, cada um vai para uma sílaba diferente, nós chamamos de hiato. E quando temos 3 vogais em uma mesma sílaba, chamamos de tritongo. Lembrando que isso acontece quando o U tem som aqui junto com o GU e com o QU também. Vamos lá. Olá, tudo bem? Aposto que você deve estar aí se perguntando o que eu estou fazendo aqui neste belo jardim. Você sabia que esse é o lugar perfeito para estudar encontros consonantais? Tá achando estranho? Acione seus neurônios aí, pois provarei como isto é possível. Vem comigo! Você com certeza se lembra que o nosso alfabeto é formado por consoantes e vogais. Mas já parou para se perguntar por que as consoantes têm esse nome? O termo consoante vem de consoar, uma palavra de origem latina que quer dizer soar junto. Sendo assim, podemos concluir que a consoante é sempre aquela letra que virá acompanhada de outra, nunca podendo estar sozinha dentro da sílaba. Além disso, a ideia de soar junto nos lembra que quando falamos uma consoante, algumas partes da boca se tocam para formar o som, não deixando o ar passar livremente, como acontece nas vogais.
Para ficar mais fácil, leia comigo as letras e observe como sua boca se movimenta ao falar cada uma delas. A, E, I, O, U. Percebeu que sua boca se movimenta de um jeito diferente ao falar cada uma das vogais, mas que o ar passou livremente? Já nas consoantes, perceba que sua língua se movimenta. B, C, D, F, G. Notou? Que maravilha! Esta é a diferença básica entre as vogais e as consoantes. Agora que você já relembrou o que é uma consoante, podemos falar sobre o encontro consonantal. Nas palavras flor e planta, há duas consoantes juntas, FL e PL. A junção dessas duas letras é chamada de encontro consonantal. Sendo assim, podemos chegar a uma conclusão que, apesar de repetitiva, é a mais correta. A de que encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes dentro de uma palavra. Veja alguns exemplos. Ei, não para por aí! Conforme as consoantes se comportam na hora da separação de sílabas, os encontros consonantais podem ser classificados como perfeitos e imperfeitos. Um encontro consonantal perfeito é aquele em que as consoantes pertencem a uma mesma sílaba, como em trovão. Já o encontro consonantal imperfeito é aquele em que, na hora da separação de sílabas, cada consoante vai para um lado. Observe. Vale lembrar que no encontro consonantal, cada letra representa um som, ou um fonema, se você preferir dizer assim. Ficou claro? Agora vou ficando por aqui. Continue ligado nos estudos, hein? Até mais! Bom, e aí, lembraram então encontros consonantais também. Vamos seguir para o próximo assunto. Numeral. Os numerais, eles são classificados de 4 maneiras. Os numerais cardinais, que indicam quantidade, 1, 2, 3, 4. Os numerais ordinais, que indicam ordem, como sexto, sétimo, oitavo, nono. Multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo. E fracionário, 2 terços, 4 sextos, 8 nonos, metade, meio, enfim. Vamos lá. Uso da vírgula. Mudamos novamente o assunto. A vírgula ela pode ser usada para isolar vocativo, separar elementos de uma mesma função, isolar elementos repetitivos, separar o local da data e isolar um termo explicativo. Então, vamos ver se o uso da vírgula muda. Será que muda? A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Uma vírgula muda tudo. ABI. 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Então, a vírgula pode mudar sim, O uso da vírgula em uma frase, ela pode mudar totalmente o sentido dela. Bom, espero que vocês estudem, que tenham entendido, tirado as dúvidas. Se não, sabem onde me procurar. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.